Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa primeira reunião científica de 2026. Eu me chamo Maurício Esperandil, sou médico cardiologista e coordenador do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Para quem não nos conhece, o GSE é um grupo online que reúne profissionais da saúde interessados no estudo acadêmico, na pesquisa científica e na prática clínica dentro do campo da saúde e da espiritualidade. Se ainda você não for membro, basta solicitar sua participação no link na descrição desse vídeo e é gratuito. É sempre uma honra para mim abrir as nossas atividades anuais do grupo. E para esse webinar de hoje, a minha proposta é inspirar a todos quanto à abordagem ética e racional da espiritualidade na prática clínica. Nós devemos estar capacitados tanto a acelerar esse carro que pode nos levar longe, quanto a também pisar no freio quando for necessário. Por isso, o tema de hoje será bastante provocativo e eu desejo fortemente que nós possamos ter uma ótima discussão após a apresentação. Então, sem mais introduções a serem feitas, nós vamos iniciar o nosso webinar de hoje pelo Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Então, a conversa de hoje, ela versa justamente uma mudança ali de formato que eu tentei trazer para os temas desse ano, que são justamente direcionadas a trazerem questionamentos provocativos, né, que tornem mais palpáveis a discussão e sejam bastante atraentes para o público de uma maneira geral, né? E nessa nossa primeira conversa, a pergunta seria a seguinte: será que a espiritualidade faz diferença realmente na saúde? Ou será que é só uma linguagem reconfortante, uma palavra consoladora, uma conversa que ajuda? E essa é uma dúvida não só filosófica, mas muito científica, como nós vamos ver logo aqui adiante, tá? Pois muito bem, vamos lá. Antes de nós respondermos a pergunta, e essa pergunta vai ser respondida aí ao longo do nosso encontro de hoje, eu gostaria de trazer 3 pontuações bastante interessantes. Vejam, quando nós falamos de desfechos em saúde, de pesquisa clínica, de intervenções em saúde, é muito importante nós definirmos, nós que somos profissionais de saúde, principalmente aqueles que lidam com a parte científica disso, o que está sendo medido exatamente. Porque justamente são essas definições operacionais que variam muito entre os estudos e que, se não houver uma uniformidade, nós não podemos ter conclusões específicas e objetivas para serem aplicadas na própria prática clínica. Além de saber o que está sendo medido, é muito importante também tentar entender qual que é o tipo de desfecho que estaria em jogo na determinada prática clínica que nós estamos investigando. Por exemplo, mortalidade, qualidade de vida ou bem-estar subjetivo. Por quê? Porque quando nós confundimos essas coisas, nós geramos erros científicos. E vejam, as nossas profissões da saúde, elas são baseadas na ciência, lógico também, na ética, na compaixão, mas é a ciência que guia a nossa conduta. E se a ciência que guia a nossa conduta estiver errada, a nossa conduta também vai estar errada. E a consequência será para o paciente. Então, muitas vezes é importante nós entendermos justamente esses conceitos de uma maneira clara, para não misturarmos esses planos de desfechos e medições, para não distorcermos as interpretações e conclusões, né? Pois muito bem. Existem 3 níveis de desfechos que são muito frequentemente confundidos, tá? Nós temos os desfechos duros, que é aqueles que nós desejamos encontrar na maioria das investigações clínicas, e desfechos duros são, por exemplo, a mortalidade, eventos como, por exemplo, infarto, derrame, surgimento de diagnóstico de câncer, internação. Nós temos desfechos intermediários, que são, por exemplo, biomarcadores, como proteína C reativa, interleucinas, glicemia, adesão terapêutica, comportamento de risco.
E não menos importante, nós temos desfechos existenciais, como sentido e propósito, que nós falamos muito na espiritualidade, e o próprio bem-estar espiritual. Vejam que é muito importante nós termos esse panorama em mente, para não misturarmos e distorcermos as conclusões advindas desses desfechos, para não gerarmos interpretações equivocadas que possam impactar negativamente na nossa prática clínica. E essa dificuldade, pessoal, quem estuda já há algum tempo essa questão da espiritualidade, já começa justamente na definição do nosso campo de trabalho. Quando nós falamos de espiritualidade, nós devemos entender que essa palavra, ela significa muitas coisas. Ela não é uma variável única, e operacionalmente é justamente isso que nós temos que ter em mente, porque, por exemplo, eu posso entender espiritualidade como religiosidade organizacional, e isso vai ser uma medida a ser implementada num estudo para poder entender o desfecho. Eu posso entender espiritualidade como religiosidade não organizacional, ou como uma espiritualidade subjetiva, indicando conexão, transcendência sem um vínculo religioso, ou avaliar a questão de sentido e propósito da própria espiritualidade, ou então examinar o coping religioso e espiritual desse contexto de espiritualidade. E entendam que quando eu determino ou destrincho, melhor dizendo, esse termo espiritualidade em cada um desses domínios, eu estou procurando entender o que realmente influencia o cuidado ou a intervenção chamada espiritual na abordagem que eu vou fazer como profissional de saúde. Isso fica claro, por exemplo, nessa escala de atitudes relacionadas à espiritualidade, que foi criada e validada em 2021 pela Camila Bragueta, né? E essa é uma escala bem interessante, porque vejam, eu compartilhei inclusive ali no grupo com vocês, essa não é uma escala de avaliação clínica, mas ela traz um dado bastante interessante. Quando nós vamos avaliar as questões dela, nós vemos que existem 4 dimensões analisadas para a espiritualidade de uma maneira geral por essa escala: as crenças espirituais, as práticas espirituais, as experiências espirituais e as atitudes e consequências relacionadas à espiritualidade. E qual que é o diferencial, por exemplo, dessa escala, e por que eu trouxe ela aqui como como um exemplo para aplicação na área da pesquisa clínica e pesquisa científica? Porque muitas vezes as escalas que nós utilizamos para mensurar a espiritualidade, elas mensuram ao mesmo tempo qualidade de vida e desfechos. Quando, na verdade, o que nós precisamos muitas vezes é entender qual é o mecanismo que leva a esses desfechos, tá? Eu acho que tem alguém aí com o microfone aberto, por gentileza, se puder fechar, eu agradeço. Acho que é a Maria. Né? Então, não sei como é que uma pessoa assim faz sucesso. Vamos lá. Mais educado. Conseguiram fechar aí o microfone, por gentileza? Só um minutinho. Eu não consegui silenciar aqui dela, porque eu tô com... Obrigado, viu? Perfeito. Muito bem, vamos voltar para lá. Então, essa escala ela é interessante porque ela procura medir a intervenção, a característica da espiritualidade que vai influenciar no desfecho clínico. Isso vai ficar mais claro mais adiante, tá? Isso é importante porque para a ciência é muito difícil medir a transcendência. Ela até mede, por exemplo, efeitos psicológicos, efeitos comportamentais e sociais que estejam associados às crenças, né? Ela captura correlatos mensuráveis, ela captura correlatos as dimensões que não captura dimensões metafísicas ou transcendentes da experiência humana, tá? E isso é uma limitação da ciência, claro, mas é o que nós temos à nossa mão justamente para trazermos segurança para a prática clínica. E é por isso que é muito importante fazer essa distinção. Então, eu estou fazendo essa abordagem científica nesse início, justamente para depois nós entrarmos nessa parte provocativa da aplicação da espiritualidade. E quando nós fazemos pesquisas nessas áreas para tentar entender o que funciona para os pacientes, nós passamos por alguns critérios de construção científica para tornarmos aquela informação confiável. Então, por exemplo,
quando eu examino um fenômeno, um dado fenômeno, né? Ele tem que ser observável, ele tem que poder ser testado, ele fundamentalmente ele tem que ser falsificável, ou seja, eu tenho que conseguir testar ele se ele pode estar errado ou não. Ele tem que poder ser reprodutível por outros pesquisadores e ele tem que ser objetivo o suficiente para eliminar o máximo possível de vieses. Por quê? Porque eu preciso confiar na informação clínica que eu tenho à minha disposição, que foi produzida por essa pesquisa. Porque se eu não confio, eu não tenho segurança. E se eu não tenho segurança, eu não ajo de maneira ética na aplicação prática dela. Para quem deseja se aperfeiçoar, se aprofundar mais nesse tema, 2 livros fantásticos, é o livro de Karl Popper, A Lógica da Pesquisa Científica, e de Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. São livros muito interessantes para nós nos aperfeiçoarmos nessa temática. Eu sou apaixonado por isso e recomendo também que todos se apaixonem, só temos a ganhar com esse tipo de conhecimento, tá? Tudo isso, inclusive, é estruturado em níveis de evidências que muitos de vocês provavelmente, ou talvez todos, já conheçam muito bem. Quanto mais alto nessa pirâmide a evidência fornecida, maior a confiabilidade. Não quer dizer que não possa estar errada, ou que não seja incompleta. Mas isso é muito importante para entendermos que, por exemplo, a minha opinião de cardiologista sobre uma experiência de consultório, ela é a menor evidência possível dessa pirâmide de evidências. Porque, na verdade, ela é estruturada com base justamente em uma construção gradual e progressiva de estruturas científicas que tragam maior confiabilidade nos dados. Sendo que, por exemplo, a maioria dos estudos em espiritualidade se encontra aqui no meio, que são estudos de caso-controle, de séries transversais, coorte, com poucos estudos sendo produzidos ainda que sejam ensaios clínicos randomizados. Nós temos, sim, em espiritualidade, várias revisões sistemáticas e várias meta-análises. Mas nós temos que entender que o suprassumo aqui da evidência científica, que está no topo da pirâmide, depende fundamentalmente dos constituintes que compõem essas revisões sistemáticas e meta-análises. Se eu tiver uma revisão sistemática de estudos randomizados controlados ruins, a revisão sistemática é ruim também. Então, nós temos que ter isso em mente na hora de estudar a nossa temática. Então, entrando finalmente no tema da espiritualidade em si, dito tudo isso a respeito dos vieses que nós temos do ponto de vista de produção científica, onde que parece que temos clareza já com relação ao que seja confirmado para a abordagem para a aplicação da espiritualidade na prática clínica? Em primeiro lugar, adesão terapêutica. Diversos estudos têm mostrado uma melhor adesão ao tratamento, claro, sempre havendo alguns estudos com suas ressalvas. Então, por exemplo, nós temos esse estudo aqui da influência de elementos religiosos e espirituais na adesão do tratamento farmacológico, tá? E eles encontraram que houve uma influência positiva, tá? Mas também negativa a alguns tratamentos farmacológicos. Por quê? Porque o efeito, lembra que eu mostrei ali no começo que espiritualidade pode significar várias coisas? O efeito depende do tipo de coping religioso utilizado pelo paciente. Então, se o paciente, por exemplo, estiver exercitando um coping religioso espiritual positivo, ele tende a ter melhor adesão terapêutica. No entanto, se for um coping negativo, ele pode abandonar o tratamento à espera de um milagre de maneira passiva. Entendem a pegadinha? O coping, então, positivo se associa a maior adesão, melhor enfrentamento e apoio social, enquanto o negativo, assim como crenças fatalistas, eles podem levar a uma não adesão e a risco clínico. Um outro estudo sobre adesão terapêutica, ele também foi uma revisão sistemática, o topo da pirâmide, ok? Que buscou entender a associação entre espiritualidade religiosa e adesão terapêutica em pacientes com doença cardiovascular. Tá? A cardiologia produz muito estudo e na espiritualidade também isso tem se acompanhado. Ele avaliou 9 estudos originais, principalmente com pacientes com hipertensão e insuficiência cardíaca. Agora vejam como é dividido o resultado. 5 estudos encontraram associação positiva, ou seja, a religiosidade e a espiritualidade ajudaram na adesão terapêutica, mas 4 estudos mostraram associação negativa ou nula.
Então, indicando resultados heterogêneos e dependentes do contexto da medida da espiritualidade e da religiosidade. Então, vocês entendem a cautela que nós temos que ter com a interpretação da evidência fornecida e qual que é a implicação na prática clínica disso tudo? Eu tenho que saber como que o meu paciente age com relação ao conteúdo espiritual ou religioso dele, para saber guiar ele com relação à sua própria adesão terapêutica, né? E para coping, então, já que nós falamos de coping agora há pouco, para coping em doença crônica, né, o enfrentamento. Esse artigo aqui é um dos principais artigos que existe na área de espiritualidade e saúde. Quem não conhece ainda, é leitura obrigatória. Foi uma revisão sistemática gigantesca, realizada pela maioria dos principais autores em espiritualidade do mundo, e foi publicado no JAMA, que é um dos maiores jornais médicos do mundo, né? O que eles encontraram? Que espiritualidade está associada a melhor enfrentamento emocional, a mais sentido de vida e a mais esperança diante de um diagnóstico de doença grave. E o coping religioso espiritual positivo, caracterizado aqui por significado de vida, conexão, confiança, ele se associa a menos depressão, menos sofrimento psicológico e melhor qualidade de vida. Vamos interpretar a palavrinha aqui? Se associa. E existe uma diferença entre dizer se associa e causa, ok? Espiritualidade influencia a tomada de decisão médica e o alinhamento do cuidado aos valores do paciente. E, por fim, as intervenções e o cuidado espiritual mostram a associação com melhora de desfechos psicossociais. Poxa vida, mas não tem relação causal. Sim, não tem uma relação causal, mas existe uma forte relação estatística quando você vai analisar a qualidade do estudo e o tamanho da amostra desse estudo. Então, ele traz uma solidez muito grande nesse tipo de relação com as variáveis, tá? Quanto à depressão e desesperança, né? Esse ensaio clínico que não foi randomizado, foi aberto. Eu trouxe ele aqui porque é um estudo pequeno, mas ele foi bem interessante, né? Ele foi um estudo de intervenção de cuidado espiritual numa população com doença crônica, só 10 pacientes. Minúsculo estudo, pessoal. Mas é interessante o resultado dele, e ele é um estudo que foi piloto justamente para fazer um estudo maior. Eles, durante 2 semanas, aplicaram um cuidado espiritual estruturado, caracterizado por oração, meditação, leitura espiritualizada e mindfulness. E eles analisaram, antes e depois dessa intervenção, o score do questionário PHQ-9, que é um questionário clássico para avaliação de depressão. Houve uma redução significativa desse score ao final do acompanhamento e nenhum paciente apresentou piora clínica ou exacerbação durante esse período do projeto. Essa é uma informação definitiva dizendo que essa intervenção espiritual melhora a depressão? Porque não houve um grupo controle, não houve um grupo que não recebeu essa intervenção para saber se de repente não haveria uma melhora com outras medidas de maneira paralela, tá? Mas é um estudo que justamente serve para gerar uma forte hipótese para fazer um estudo maior demonstrando uma possível relação causal com esse tipo de intervenção no tratamento da depressão, ok? Volta aqui desculpem. E quando nós falamos de suporte social, redes de apoio, né? Esse estudo aqui já foi um estudo maior, um estudo longitudinal de 5 anos com 567 idosos, e o que eles encontraram? Que a espiritualidade desses idosos se manteve estável ao longo do período do acompanhamento, e o mais importante, além de ser, claro, desculpem, além deles encontrarem níveis maiores em mulheres e em pessoas religiosas, né, de espiritualidade, o mais importante foi que houve maior suporte social e maior flexibilidade quando havia maiores índices de espiritualidade. E nós sabemos quanto o suporte social tem correlação direta com morbimortalidade para idosos e para a população de uma maneira geral. Interessantemente, a espiritualidade aumentou mais rapidamente em períodos com alto suporte social e flexibilidade, demonstrando uma relação bilateral de 2 vias, tá? Então, nós temos diversos outros artigos, são tantos artigos, pessoal, mas eu procurei trazer alguns que exemplificassem mais esse discurso da conversa de hoje, mas são artigos que demonstram para a gente uma relação mais forte em termos do que nós sabemos.
Agora, o que nós não sabemos ainda? O que parece ser fraco ou até inconsistente em termos de espiritualidade e saúde? Começamos por aquilo que eu falei lá atrás. Ainda é muito difícil uma conceituação de espiritualidade, uma delimitação do que seja esse termo, inclusive entre seus componentes, e, por consequência, nós não temos um consenso sobre isso. Pesquisar religiosidade, é muito importante isso. Pesquisar religiosidade é diferente de pesquisar espiritualidade, e muitos estudos confundem essas variáveis, trazendo também dificuldade para que nós apliquemos isso na prática clínica. Pesquisar espiritualidade clínica é diferente de pesquisar espiritualidade metafísica e ontológica. Eu sei que muitos de nós somos apaixonados por essa discussão filosófica, espiritual, da vida após a morte, dos conceitos espirituais, mas essa é uma pesquisa diferente da espiritualidade clínica e nós temos que estar atentos se os dados que nós trazemos de estudos não estão justamente misturando esses dois tipos de espiritualidade, tá? Marcadores biológicos e desfechos clínicos duros e intermediários ainda possuem muitos resultados contraditórios nos estudos. É importante nós termos mais trabalhos clarificando esse tipo de diferenciação. Existe ainda uma heterogeneidade metodológica brutal. Amostras muito pequenas, vocês acabaram de ver um estudo com 10 sujeitos, né, 10 pacientes, e muitos vieses de publicação limitando conclusões mais robustas. E há uma escassez também gigantesca de estudos prospectivos com maior rigor, maior número de participantes e padronização de medidas. Esse é o cenário ruim da nossa pesquisa em espiritualidade. Ah, mas eu não trabalho com pesquisa. Mas você trabalha com saúde, e o seu trabalho na saúde vem da pesquisa que é realizada pelos outros. Então é muito importante nós tentarmos entender como se encontra esse contexto. E falando justamente sobre essa dificuldade de da definição de espiritualidade, o ano passado foi publicado um artigo num jornal de filosofia, chamado Sofia, né, tentando entender o que é espiritualidade, os desafios para essa definição filosófica. Mais um artigo que eu recomendo fortemente para vocês, é uma leitura bem legal, principalmente para quem gosta mais dessa área de filosofia, tá? E o que eles trazem? Que não existe uma definição filosófica clara e consensual de espiritualidade, como nós vimos até agora. O termo ele é amplo, ele é vago, e ele é utilizado de forma inconsistente no debate acadêmico. E quando nós não sabemos direito do que nós estamos falando, como é que nós podemos oferecer resultados seguros para o exercício profissional do profissional de saúde? Não é? O exercício clínico do profissional de saúde. Então, eles fazem uma análise das diferentes definições que são existentes, tá? Sejam definições ontológicas, éticas e funcionais, e eles entendem que essas definições falham por serem excludentes, normativas e circulares, ou seja, redundantes. Cada um fala uma coisa diferente. Então, uma pessoa pega uma maçã e chama de espiritualidade, a outra pessoa pega a pera e também chama de espiritualidade. E isso é um problemão. Concordam comigo? Qual que é a proposta que eles deixam aqui? Que a espiritualidade deveria ser definida como uma arte de criar significado na vida, de modo inclusivo, não metafísico e não axiológico. E eles trabalham aqui uma tentativa de definição de espiritualidade, mas é óbvio que vai, por enquanto, continuar sendo só mais uma tentativa de definir o que seria espiritualidade. Agora, o que nós ainda nem sabemos, não só o que nós estamos pesquisando, mas não sabemos ainda, tá? Nós não temos evidências robustas de espiritualidade como tratamento. Como assim não temos evidências de espiritualidade como tratamento? Tem tanto artigo, né? Sim, mas nenhum trazendo uma evidência sólida de que, por exemplo, a pessoa foi receber a comunhão e aquilo fez um tratamento de saúde dela. Ah, mas eu tenho um conhecido que aconteceu isso com ele. Mas é um caso anedótico. Como é que eu vou fazer um estudo clínico mostrando de maneira sustentada, repetida, que a administração da comunhão tem feito um tratamento, por exemplo, do controle da glicemia do paciente? Entendem a questão dificultosa? Então, por isso que esse dado, essa afirmativa,
ela é verdadeira. Nós não temos ainda espiritualidade como um tratamento direto. Não temos ela como uma cura causal direta. Nós temos relatos, mas não temos estudos que demonstrem isso. Por isso nos falta essa segurança. O efeito, ele parece ser isolado em desfechos duros de mortalidade e sobrevida, tá? Mas esses resultados, eles são muito variáveis, justamente quando nós procuramos entender quais são as outras variáveis que estejam envolvidas nos resultados desses estudos, ok? Então, chegando justamente à nossa pergunta, depois de falar, parece ser que eu falei muito mal da espiritualidade, eu faço essa pergunta de novo. Será que é só uma linguagem reconfortante? Ou será que a espiritualidade que nós trabalhamos na nossa prática clínica tem algum impacto real no trabalho com os nossos pacientes? Será que é só um placebo psicológico? Ou será que nós só não entendemos ainda os mecanismos que não tenham sido mapeados pela ciência contemporânea? Dr. Harold Koenig, a maioria de vocês deve conhecer, é talvez o maior pesquisador em espiritualidade na saúde. Tem esse artigo que eu sempre incentivo a leitura, que foi uma revisão de literatura de 2012. Ele traz aqui para a gente diversas associações robustas entre espiritualidade, religiosidade e saúde. Para a saúde mental, qual que é a moral da história desse artigo de revisão? Existe uma evidência moderada de relação causal, moderada, tá? Agora, para desfechos físicos, os efeitos eles parecem ser indiretos, não diretos, ok? Mediados, por exemplo, por coping, suporte social e comportamentos de saúde. Mas onde eu quero chegar é que no handbook, atualizado agora em 2023, na sua terceira edição, ele traz muito mais evidência que sustentam essas afirmativas, embora ainda nós estejamos aquém do esperado com relação a desfechos físicos, no contexto de influência direta da espiritualidade sobre a saúde. E aí ele traz para a gente esse gráfico super simples da gente olhar numa apresentação que tem que ser rápida, né? Super fácil de entender, mas eu vou simplificar aqui para vocês. Aqui ele está querendo demonstrar a correlação entre a religiosidade e a espiritualidade e desfechos em saúde mental, ok? Em resumo, o que ele está querendo dizer aqui? Que os componentes da espiritualidade, como prática pública ou privada, envolvimento, experiências e coping, eles influenciam no nosso estado emocional, que vão, por consequência, atuar sobre o nosso quadro cognitivo e comportamental, trazendo resultados positivos ou negativos. Ali na frente vai ter uma figura para simplificar isso. E isso vem ao encontro, inclusive, de um artigo que eu compartilhei recentemente ali no grupo, que acabou de ser publicado, também com diversos dos principais autores no mundo sobre pesquisa em espiritualidade, como o Dr. Tyler Van der Wiel e o nosso professor Dr. Alexander Moreira Almeida, trazendo uma tentativa de uma nova definição sobre doença mental, saúde mental e bem-estar mental. E vejam que interessante essa estrutura que eles construíram para demonstrar justamente esse panorama do quadro mental do ser humano. No núcleo disso aqui, nós temos a ausência ou doença ou presença, me desculpe, a ausência ou a presença de doença mental, que seria justamente a saúde mental, numa definição mais restrita, e a ausência ou presença de bem-estar mental, né, de um estado mental positivo, que seria a saúde mental positiva, tá? Esses dois núcleos, eles estão inseridos dentro do grupo mais amplo de bem-estar mental de um sentido mais expandido. O bem-estar mental faz parte do bem-estar global do indivíduo, que envolve várias outras dimensões. E aí aqui que eu quero chamar a atenção. O bem-estar do indivíduo, seja ele físico, mental, social ou espiritual, ele está dentro desse conceito de florescimento que nós vamos abordar agora aqui à frente. Eles falam nesse artigo que as intervenções mais frequentemente promovidas e discutidas para melhorar o bem-estar mental positivo incluem gratidão, atividades de gratidão, atos de gentileza, exercícios de gentileza, exercícios de imaginar a sua melhor versão possível,
de usar as nossas forças, as forças individuais, meditação e mindfulness, coping espiritual positivo e outros recursos que parecem estar correlacionados justamente com o desenvolvimento de um bem-estar mental. Tá? Quando nós falamos de florescimento, e aqui um parêntese só para esclarecer isso, a palavra florescimento foi introduzida nesse artigo do Dr. Tyler Van der Wiel, On the Promotion of Human Flourishing, ali no ano de 2017, e advém justamente do Programa de Florescimento Humano de Harvard, ok? E esse estudo é derivado direto daquele estudo da felicidade de Harvard, que já está em andamento há mais de 75 anos, o estudo mais antigo em atuação que nós temos hoje no mundo, né? O que é florescimento? É quando todos os aspectos da vida de uma pessoa estão boas. Mas aí vocês vão me perguntar, mas que aspectos? Bom, para isso eles fizeram pesquisas. Eles definiram aqui 6 domínios centrais que configuram a capacidade de um ser humano florescer, encontrar um bem-estar na sua vida como um todo. Felicidade, justamente porque deriva do estudo da felicidade de Harvard. Saúde física e mental. Agora, esse detalhe, olhem que interessante. Saúde física e mental é só uma fatia do florescimento. Porque também é composto por significado e propósito, e aqui entra a espiritualidade. O caráter do indivíduo faz parte do florescimento e, por consequência, da construção do bem-estar. As relações sociais, que se vocês forem lembrar do estudo da felicidade, o fator número 1 que determina a felicidade de um indivíduo tende a ser as boas relações sociais que ele alimenta. E estabilidade financeira. Queira ou não, a estabilidade financeira é fundamental para trazer a harmonia de todos esses outros domínios, ok? E aí nós voltamos para aquela explicação do Dr. Koenig no artigo de 2012 e no handbook dele de 2023, mas dessa vez focando nos desfechos físicos. Qual que é a fisiologia, a mecanística que eles propõem aqui para encontrarmos uma correlação de desfechos? Mais uma vez, aqui as crenças espirituais e religiosas, práticas, né? Atuando por vias psicológicas e comportamentais, sofrendo influência de genética e estilo de vida, atuando sobre emoções positivas e negativas e conexões sociais. E aí, onde que está o elo perdido disso tudo? Numa correlação com o sistema neuroimunoendocrinológico, atuando, finalmente, na via final física, tá? E aí eles atualizaram para simplificar, graças a Deus, todo esse gráfico, nessa imagem que facilita muito para a gente compreendermos direito o que eles estão querendo dizer. Então vejam, espiritualidade é esse grande círculo aqui, que engloba religião e religiosidade, e inclusive as crenças seculares. Porque se eu quero dizer que o ser humano possui espiritualidade intrínseca, eu não posso excluir quem não seja religioso. Então isso é uma coisa que nós sempre frisamos, o ateu tem sua própria espiritualidade. Mas como que isso atua? Isso atua muitas vezes através de conceitos não religiosos na sua relação com a natureza, com a música, com as artes, com a família, com projetos de trabalho. Por quê, pessoal? Porque o mecanismo pelo qual a espiritualidade cria um elo com os desfechos são justamente os comportamentos, os resultados, os frutos que advêm desse exercício religioso ou espiritual. Como significado, propósito de vida, conexão, bem-estar, paz, esperança, gratidão. E tudo isso influenciando no estado mental, que quando desequilibrado vai resultar em um estado mental negativo, trazendo as psicopatologias positivas, como depressão, suicídio, ansiedade e dependências. E através, mais uma vez, da atuação no sistema psiconeuroimunoendocrinológico, resultando em impacto na saúde física. Esse é um mecanismo hoje consensual, e nós temos um consenso, de como poderia a espiritualidade estaria atuando na saúde mental e física. Dito isso, nós teríamos, então, 3 modelos principais que poderiam explicar tudo isso que nós conversamos até agora. E eles possivelmente sejam complementares uns aos outros. Primeira hipótese, a psicobiologia.
Então, o coping religioso espiritual positivo, redução de estresse, a modulação neuroimunoendocrinológica, fazendo sua atuação na saúde através do bem-estar promovido pela espiritualidade ou pela religiosidade. Uma segunda via seria o comportamento do indivíduo, seja ele pessoal, social e ambiental. Porque, em geral, pessoas mais religiosas tendem a ingerir menos álcool, usar menos drogas, ter melhores relações conjugais e familiares ou no trabalho, respeitar mais a natureza, que é um componente cada vez mais importante para a saúde humana. E nós teríamos um terceiro panorama, que seria o quadro metafísico. Mas nós não temos evidências científicas de base suficientes para nos ajudar a criar essa interligação. Talvez um dia, talvez não, a gente não sabe. Ciência é justamente isso, e é para isso que nós temos que nos dedicar a tentar investigar, inclusive, essa área, quem tem paixão por ela. E é aí que eu trago esse estudo, com participação do Dr. Harold Koenig, foi publicado agora em 2025, tentando levantar os potenciais mecanismos que influenciam a prática, as práticas espirituais, correlacionam as práticas espirituais e a saúde mental. O que eles fizeram nesse estudo? Foi uma revisão sistemática, linda, muito bonito esse artigo, em que eles criaram justamente essa estrutura de pesquisa. Eles procuraram qual era a exposição dos indivíduos, né, a quais eram as práticas espirituais que eles exerciam, né, estavam envolvidos, com as quais eles estavam envolvidos, controlando as variáveis, diversas variáveis, como sexo, idade, raça, etnia e tudo mais, tentando entender quais eram os efeitos que modulavam essa prática, como, por exemplo, a frequência ao serviço religioso, o tempo despendido na prática, o tipo de prática e o contexto em que estava envolvida. E aí propuseram 3 mecanismos centrais, condizentes com aquilo que nós falamos agora há pouco, que pudessem trazer uma explicação mecanística para esse link entre espiritualidade e saúde. A primeira explicação seria justamente a hipótese psicossocial, como a conexão social, a expressão emocional, humor, significado e propósito. A segunda hipótese seria comportamental, que é a alimentação, sono, exercício físico e tudo mais. E a terceira hipótese seria neurobiológica, que são os mecanismos de estresse, inflamação, imunidade, função cerebral e etc. E aí eles analisaram isso em termos de desfechos de função cognitiva, tá? O que eles encontraram? E essa tabela que é bem legal para quem quer encontrar motivos para aplicar essas coisas na prática clínica. Que, por exemplo, aqui os textos que estão em negrito, tá? Indicam, inclusive, evidências de ensaios clínicos randomizados. Lembra? Está lá em cima, no meio da nossa pirâmide de evidência. São evidências mais fortes. Essa é uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados predominantemente. Portanto, esse estudo está lá em cima na nossa cadeia de evidências, na nossa pirâmide de evidências. Então, por exemplo, meditação, através da sua ação psicossocial, tem uma forte correlação no controle de sintomas depressivos. Tem uma forte correlação em bons estados de humor. Tem uma forte correlação com redução do estresse percebido e da qualidade de vida. No ponto de vista comportamental, ajuda no sono. No ponto de vista neurobiológico, reduz estresse e inflamação. Quando nós vimos aqui para yoga, também eles encontraram estudos mostrando correlação com estresse, depressão, autoestima através da área psicossocial e também redução de inflamação e melhora da resposta imunológica. O Tai Chi também achados bastante interessantes. Olha aqui, quem gosta dessa parte chinesa do Tai Chi. E atividades religiosas e espirituais de uma maneira geral também possuindo achados aqui. E aí, isso tudo resultando em desfechos cognitivos comprovados por ensaios clínicos randomizados. Portanto, o que eles chegaram a uma conclusão? Que práticas espirituais
como meditação, tai chi, yoga, oração, frequência a serviço religioso, canto de hinos e mantras, influenciado pela frequência com que isso é feito, pelo tempo com que se dedica a isso, pelo tipo de prática realizada e o contexto em que isso é feito, vai ter uma atuação na saúde cognitiva através de ferramentas, ou melhor, de vias neurobiológicas, psicossociais, comportamentais. E isso nós temos aqui, que eu quero chamar a atenção para vocês, dois dados bastante interessantes. As linhas cheias são mecanismos identificados, não supostos, não são modelos. São mecanismos identificados. Então, do ponto de vista neurobiológico, essas práticas espirituais atuam sobre inflamação e resposta imune. E do ponto de vista direto, essas práticas espirituais atuam também na saúde mental e cognitiva. Tá? Dá tempo esse gato. Opa, mais se alguém puder fechar aí o microfone, por gentileza, que está aberto, eu agradeço. Muito obrigado. Muito bem. E aí, como que nós trazemos isso para a nossa vivência, ok? Que é isso que é o mais importa, isso é o que eu sempre me preocupo. Nós temos mais uma vez que entender, tá, que espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra. Eu acho que nós já fomos muito bem claros com isso. Temos que lembrar que religiosidade são os comportamentos, as práticas, os vínculos institucionais, e a espiritualidade é a busca por sentido, propósito, transcendência e conexão com algo maior do que o eu, retirados desse ambiente da religiosidade. Mas tudo isso também deve ser entendido do ponto de vista da profissão de saúde, do ponto de vista ético, porque implica em responsabilidade moral, normas de conduta e compromisso com o outro. Por que eu quero chegar nesse ponto? E é aí que eu falei que nós vamos fazer uma resenha de um filme hoje. Quando nós abraçamos a ideia de espiritualidade sem estarmos ancorados numa ética comportamental, essa espiritualidade, por exemplo, pode aliviar, sim, o medo da morte, que é uma coisa que todos nós temos, mas, por outro lado, corre-se o risco, não em todos, obviamente, de desvalorizar uma vida presente. Uma espiritualidade sem compromisso ético, sem uma estrutura comportamental, ela tem um risco, não é determinístico isso, obviamente, mas tem um risco de levar a uma indiferença moral ou a uma passividade existencial, que são estilos de coping religioso espiritual negativo. E aí que entra o filme que eu sugeri para vocês, indiquei para vocês ali no grupo. O filme The Discovery, com o grande autor Robert Redford, foi lançado em 2017, está lá na Netflix. Assistam, vale muito a pena. Eu depois fiquei até às 3 da madrugada conversando com o ChatGPT para tentar entender as nuances desse filme. E do que ele trata, e eu não vou dar spoiler nenhum aqui para vocês, tá? O Robert Redford é um grande cientista que descobriu, e eles não falam como que ele descobriu isso, não falam qual é a evidência dele, mas descobriu que a mente sobrevive à morte do cérebro. Ponto. E essa confirmação foi inequívoca, não teve como ser refutada. Só que serviu de justificativa moral a partir daí para milhões de pessoas, virou uma epidemia, para milhões de pessoas no mundo inteiro para começarem a se suicidar e matarem uns aos outros, sob o argumento de que se existe outra vida, para que a pessoa precisa ficar nessa? Por quê? Porque ele só provou que existia uma vida após a morte, mas não demonstrou o que acontecia depois. Entendem? Não havia uma ética relacionada a essa descoberta. Aqueles que provavelmente estavam inseridos num contexto religioso que trouxesse valores morais e éticos para eles, diante dessa descoberta, eles possuíam um limitador de conduta para que essa transcendência não significasse abandono dessa vida. Por quê? Quem não possui esse freio moral, vamos dizer assim, que motivo tem para ficar nessa vida se ela for uma vida desgraçada? Não é?
sabendo que existe uma vida além. Então, esse filme, ele trata de que quando a certeza de uma vida após a morte remove o peso moral das ações presentes, quando, perdão, a transcendência, desvinculada à responsabilidade ética, esvazia o valor da existência concreta, o sofrimento da pessoa e do outro se torna secundário diante da promessa de uma redenção futura, porque é uma aposta. Eles não sabem o que acontece depois. Se a vida está muito ruim aqui, bom, eu vou apostar que ela pode ser melhor para o lado de lá, inclusive para outra pessoa que está ali na minha frente. Para que eu vou? Essa pessoa aqui está sofrendo, para que eu vou deixar ela viva? E isso foi justificativa para homicídios, inclusive. Então, por que eu trouxe esse tema dentro para a discussão da espiritualidade na saúde, dessa conversa de hoje provocativa? Por quê? Primeiro, a religiosidade sem espiritualidade, ela pode correr riscos de coping negativo através de culpa patológica, de medo paralisante, de passividade, esperando o milagre acontecer, delegando a cura, a melhora, a salvação por uma divindade, através de uma crença de abandono divino ou de um castigo merecido. Então, ela pode ser, a religiosidade sem a espiritualidade pode trazer esse estilo de coping negativo. Por outro lado, a espiritualidade sem a religiosidade, e eu trouxe essa discussão porque eu tenho ouvido falar muito disso, as pessoas querendo abandonar a discussão da religiosidade dentro da espiritualidade. A espiritualidade sem a religiosidade pode resultar justamente nisso que foi visto no filme. Quando ela é vivida sem tradição, sem uma comunidade, sem uma ética compartilhada, sem balizas normativas, porque nós temos sentido sem contenção. Nós temos uma experiência sem uma ética de conduta. Nós temos uma transcendência sem um compromisso se nós não tivermos um conhecimento do que vem a ser essa transcendência. E nós podemos incorrer numa espécie de narcisismo nihilista, ou seja, só minha vida importa, porque depois dessa vida eu tenho outra, e minha vida depois daqui deve ser melhor do que essa, porque eu não sei o que pode acontecer. A religiosidade ainda, e eu tenho certeza que por muito tempo, será a principal alfabetização para a espiritualidade. E essa frase tem uma implicação muito importante. O que eu quero dizer é: o amadurecimento do ser humano talvez faça ele se espiritualizar tanto a ponto de se desvincular de sua própria religiosidade em função de sua maturidade de espiritualidade. Por outro lado, iniciar o seu processo de espiritualização, seja lá o que seja isso, falta consenso para essa definição, mas iniciar esse processo sem o caminho da religiosidade talvez seja um risco. E é isso que nós temos que ter cautela, e essa é uma afirmação que solicita confirmação, estudos, pesquisas. Então, pessoal, nós temos que entender que, embora isso tudo tenha sido dito, nem toda religiosidade protege, como nós conversamos ali atrás, tá? O coping religioso espiritual negativo, ele está diretamente relacionado a piores desfechos, nós temos estudos suficientes para isso. Piores desfechos em saúde mental, piores desfechos em termos de mortalidade e pior qualidade de vida, principalmente. Porque o paciente ele pode fazer uma reavaliação negativa da sua relação com Deus, pode ter um descontentamento religioso, pode ter uma atribuição negativa, e tudo isso através daqueles próprios mecanismos que nós vimos de relação causal com saúde física e mental, podem ser esses próprios mecanismos que levem ao adoecimento mental ou físico também. Por quê? É importante nós discutirmos isso. Porque são justamente sistemas incompletos que se tornam instáveis. E é esse que tem que ser o nosso cuidado em termos de profissionais da saúde para trabalharmos com esse campo da espiritualidade.
como profissionais da saúde, nós temos que tratar o ser humano como um todo, integrando de forma harmônica os aspectos biológicos, os aspectos psicológicos, os aspectos sociais e os aspectos espirituais, quem sabe até os aspectos ecológicos, que é algo que tem surgido ultimamente. Só que tudo isso tem que ser muito bem alicerçado para que esse nosso castelo não desmorone, porque é uma avaliação cada vez mais difícil de ser realizada. Nós temos que trabalhar no sentido de trazer um sentido para o paciente, né, sem perder a visão da norma que deve guiar esse sentido, mas nós devemos ser humanos o suficiente para ajudarmos a direcionar essa normativa sem perder o sentido. Então, espiritualidade com religiosidade, religiosidade com espiritualidade. Essa integração entre sentido existencial, prática comportamental, responsabilidade ética de nossa parte e da parte do paciente é essencial para a estabilidade psicológica, para o bem-estar que nós esperamos para todos nós. Fragmentar isso tudo vai gerar vulnerabilidade, vai gerar sofrimento e, às vezes, vai agravar, inclusive, condições clínicas. Nós não podemos ser responsáveis por isso. E, para isso, é importante nós estarmos estudando cada vez mais e pesquisando cada vez mais. O que nós vamos fazer, então, amanhã, já na nossa prática clínica? Escutar o sentido da vida do nosso paciente, acolhendo as narrativas dele sobre propósito e os valores, sem julgar. Dar atenção ao sofrimento integral. Eu, como cardiologista, não posso me preocupar só que o coração esteja doendo. Eu tenho que saber se a barriga está doendo também. Mas eu não posso pensar só no coração, na barriga ou no resto do corpo. Eu tenho que pensar se a mente está sofrendo, se a emoção está conturbada. Mas não basta isso, eu tenho que entender se as relações sociais estão contribuindo para estresse, que podem inclusive resultar em pior desfecho clínico do meu paciente cardiológico. E além disso, eu tenho que entender como o meu paciente integra a sua própria espiritualidade de maneira harmônica para beneficiar todas essas outras dimensões. Eu tenho que ajudar justamente esse meu paciente a encontrar recursos simbólicos que fortaleçam ele na sua promoção de bem-estar e de florescimento que nós vimos ali atrás, identificando as suas crenças que possam sustentar isso e combatendo as crenças que possam fragilizar isso. De repente não esteja sob minha responsabilidade esse combate, mas eu preciso detectar para encaminhar para quem seja responsável. E é fundamental, e para isso nós temos questionários, diversos questionários, como o de Pargment, por exemplo, para identificar coping negativo e sofrimento espiritual, porque isso tem impacto direto nos desfechos clínicos, sejam na saúde mental ou na saúde física. E é por isso que, por exemplo, essa revisão que foi citada ali no começo da nossa apresentação, ela traz justamente a principal recomendação, que seria incorporar rotineiramente o cuidado espiritual na assistência médica a pacientes com doenças graves, né? E aqui entendam na assistência em saúde a todos os pacientes que estejam sofrendo. Quais são os nossos limites, e é isso que nós devemos ter em mente. Nós não devemos usar o discurso da espiritualidade para substituir tratamento. As práticas espirituais, elas não conseguem substituir terapias baseadas em evidências. Elas devem ser complementares, tá? Nós não devemos prescrever crença jamais. Chega um paciente ateu, eu digo, olha, você deveria fazer uma oração. Chega um paciente evangélico, olha, eu acho que você deveria acreditar em reencarnação. Chega um paciente budista, olha, eu acho que você deveria ir no terreiro. É proibidíssimo fazer isso. Nós temos que abraçar o paciente dentro da crença dele e trabalhar essa crença no sentido de favorecer a saúde dele. Nós não devemos impor uma linguagem espiritual quando isso não seja a linguagem do próprio paciente. Violar esses limites, pessoal, é comprometer a relação terapêutica, é comprometer a confiança que eles têm em cima de nós. E isso gera dano,
isso promove o que nós podemos chamar de iatrogenia espiritual. E aí, um último estudo, o penúltimo estudo que eu trago aqui para vocês, justamente para demonstrar como esse trabalho ele é maravilhoso em termos de entendermos o que impacta realmente para os nossos pacientes. Esse aqui também eu compartilhei recentemente com vocês, foi publicado agora em 2026, e ele é interessante porque ele avaliou associações entre esperança, uma esperança autoavaliada, ok? E fatores sociodemográficos, incluindo o quê? E aqui está o pulo do gato, frequência de serviços religiosos. Tem um estudo que eu sempre mostro, que foi feito, o Nurses Health Study, que foi conduzido pelo Dr. Tyler Vanderwill, que examinou mais de 72 mil mulheres em termos de desfecho cardiovascular ao longo de 12 anos, se eu não me engano. E eles encontraram uma redução brutal de mortalidade relacionada à frequência religiosa, ou seja, quanto mais elas iam ao seu serviço religioso, menor era a mortalidade, ok? O que esse estudo aqui encontrou? Ele foi um estudo transversal, multinacional, com 203 mil participantes, acho que é bastante gente, né? Bem significativo, né? E eles encontraram que sim, ok, maior frequência religiosa se associou a maior esperança. Mas teve um detalhe. O efeito não ocorreu pela frequência religiosa em si, mas de mediadores como esperança, sentido e suporte social. Porque as pessoas que sim, iam bastante ao seu serviço religioso, mas que não apresentavam esperança, sentido existencial e suporte social, não tinham essa correlação significativa encontrada. E aí, o que isso traz de inferência para nós aplicarmos no nosso dia a dia? Que é importante focarmos nos efeitos psicossociais e espirituais, a esperança, o significado e o pertencimento da crença dos nossos pacientes, não no ritual em si. Então, é importante o meu paciente ir à igreja, mas o que ele está trazendo para dentro de sua mente, para dentro do seu coração, quando ele faz isso? Qual que é o benefício que ele está trazendo disso? Ele tem, por exemplo, uma mágoa, e a despeito de ir à igreja ele não resolve essa mágoa, ele vai continuar adoecendo. Porque existem diversos estudos demonstrando mágoa correlacionado com risco de infarto. Então, se ir à igreja não ajuda ele a solucionar essa mágoa, ele vai continuar doente. Se ajuda, ele traz um benefício. Então, não é simples frequência ao serviço religioso, mas principalmente o que é feito dessa participação dessa frequência. E existem vias específicas para isso, como esse artigo aqui que demonstrou uma via neuronal, e eu trouxe isso para demonstrar uma evidência sólida para vocês, em que eles procuraram identificar correlatos cerebrais do perdão, falando em mágoa, versus o não perdão depois de uma ofensa interpessoal, através de ressonância magnética funcional com cenários de ofensa. E eu fiquei imaginando qual o tipo de ofensa que eles receberam enquanto estavam lá fazendo a ressonância magnética, né? E aí eles recebiam a instrução para perdoar ou manter ressentimento, enquanto fazia essa avaliação. O perdão, ele se associou a um maior alívio subjetivo, mas, fundamentalmente, aqui está o dado objetivo, ele ativou redes neuronais de reavaliação cognitiva, envolvendo alguns núcleos corticais específicos que estão correlacionados com empatia e regulação emocional, demonstrando de maneira objetiva uma base neurológica para intervenções que sejam focadas em perdão e regulação emocional. Entendem como nós vamos construindo a evidência científica do que nós chamamos de espiritualidade na prática clínica, e isso vai nos dando respaldo justamente para falarmos, olha, o perdão é uma prática clínica confirmada pela ciência. E isso é do campo da espiritualidade, né? E esse artigo que tem a participação da doutora Cristina Puchalski, quem não sabe, não é Puchalski, como eu falei por um bom tempo, mas eu vi ela mesma dizendo que a pronúncia do sobrenome dela é Puchalski, Cristina Puchalski. Nesse estudo aqui, eles avaliaram que espiritualidade e religiosidade se associaram a maior resiliência, que é a arte de se adaptar às mudanças, em idosos com doenças crônicas, que foram mediadas por sentido, esperança e suporte social, através de uma revisão de 26 estudos, encontrando uma associação com menos depressão e ansiedade,
melhor aceitação da doença, maior qualidade de vida, frequência e maior qualidade de vida. Sendo que a frequência religiosa ao serviço religioso isoladamente era inconsistente para esses achados. Dependia justamente de sentido, esperança e suporte social. Portanto, qual é a nossa prática? Tentar integrar a dimensão espiritual do paciente ao seu cuidado, favorecendo um coping adaptativo, mas cuidando para não prescrever religiosidade, mais uma vez, ou fazer proselitismo religioso. Então, qual é a nossa resposta para a nossa pergunta? Será que faz diferença? Então, eu acho que faz. Eu entendo que não seja só uma linguagem reconfortante. Então, aqui nós aceleramos. Mas, por outro lado, eu também piso no freio, dizendo que não é uma panaceia causal. Não serve para tudo. E eu ainda tenho muita coisa para confirmar se serve ou não antes de sair dizendo, como profissional de saúde, que cientificamente isso esteja confirmado. A espiritualidade, ela pode modular desfechos psicológicos, pode modular desfechos comportamentais e sociais, mas não substitui, não dispensa os cuidados que já sejam baseados em evidência científica que já esteja consagrada. Então, qual é a nossa responsabilidade? Produzir as evidências que elevem esse nível de confiança e a segurança dessas intervenções espirituais para os nossos pacientes. Como última frase, eu gostaria de deixar para vocês justamente essa mensagem. A ciência, ela tem suas limitações, mas é o que nós temos. Ela mede aquilo que ela consegue e é a coisa mais perfeita que nós temos até hoje. Quem sabe um dia tenhamos coisas melhores. Por outro lado, o sofrimento ele continua existindo a despeito dessas limitações da ciência. Qual é a nossa responsabilidade? Caminhar ao lado da ciência, junto ao nosso paciente, mas jamais ignorar o sofrimento dele, porque isso seria omissão, não neutralidade. Eu espero que tenha sido instigante essa conversa aqui para vocês, provocativa e que traga bastante reflexões aí para a prática clínica de todo mundo.